Oi, boa noite pessoal. Se inscreva no canal, deixem seu gostei e seu comentário. Hoje eu irei continuar a leitura de Um Rosto na Noite. Jack e Natalia chegaram ao Gay Nights, vindos do teatro. Já passava das 11. O movimento era intenso e em toda a extensão da entrada. Desfilavam túnicas esvoaçantes, macacões listrados, vestidos de noite, curtos, e algumas roupas pareciam ter sido compradas nessas lojas de artigos baratos. Havia gente de pé do lado de fora, todos estranhamente vestidos, segurando copos na mão. Natália abriu a caminho com calma. O lugar era um mar em ruínas e galeria de arte ao mesmo tempo. Havia um pequeno pódio onde Jack notou um homem sentado dedilhando um violão com um ar sonhador. Apesar do desinteresse da plateia, procurou Elsie e Marion e não viu nenhuma das duas. Natália disse oi a duas pessoas que a cumprimentaram. Talvez nunca tivesse visto antes. Uma mesa era impossível. O máximo que se conseguiria talvez fosse um drink no bar. As pinturas nas paredes eram do tipo que Jack detestava e achava interessante ao mesmo tempo. Parecia um trabalho de criança, quadros a óleo. Os contornos eram cruz feitos em preto, retratando colisões de automóveis, explosões ou atividades sexuais. Comparados a esses, os esforços de Amélia tinham graça, estilo e com certeza mais emotividade. O estranho era que havia gente capaz de comprar aquele tipo de arte. Oi, estamos aqui, disse Marião, de súbito, ao lado deles. Continuou a falar, apontando um dos lados do bocal. Quer que eu pegue um drink para vocês? Jack ofereceu-se para buscar os drinks, mas ela afirmou com seu barman. Jonathan, gritou ela. Pediram uísque, exceto Marion, que não quis nada e conseguiu abrir caminho até uma das mesas onde Elsie estava sentada, vestida de branco novamente, conversando com um jovem recostado na parede. Sobre a mesa, um candelabro, quase extinto, parecia nadar na cera derretida. Ludo, disse Marion, indicando o jovem. Parecia ser italiano ou espanhol, e mal erguera os olhos para ver quem chegará. Elsie olhou-os calmamente e cumprimentou Natalia e Jack num tom quase inaudível. Ela era assim, não costumava exteriorizar o prazer de reencontrar alguém, ao menos por pura educação. Jack sentou-se a certa distância que lhes possibilitaria vê-la melhor. Natália, por absoluta necessidade, ajeitara-se num dos cantos da mesa ao lado de Elsie. Como foi o exame desta manhã? Perguntou Jack, elevando a voz. Elsie sorriu, os olhos brilhando.
Pensei que seria longo, mas foi rápido. 1 hora e meia. Escrevi com muita rapidez. Não creio que tenha sido reprovada. Que bom, Jack disse sorrindo. Marion contou a Jack que já se apresentará. Esperava ter deixado o violão num lugar a salvo. Não gosto de tocar em antros como este. Em dias como o de hoje, disse ela, batendo nervosamente o isqueiro no tampo da mesa, completou. Há muita gente e a confusão é geral. Como Natalia e Elsie estavam sentadas próximas, não havia necessidade de conversarem em voz alta. Ah, queria muito dizer-lhes que, disse Marion, inclinando-se em direção a Jack. Eles também havia aquele sujeito que o cachorro, sabe? Estava indo para casa depois de ter feito algumas compras na mercearia. Um amigo estava junto e, bem, só fui lembrar de dar uma olhada pelos corredores quando cheguei à porta de casa. Foi então que eu vi caminhando do outro lado do outro lado da calçada. Então tornei a descer os degraus da frente e disse a meu amigo, vamos continuar a andar. Não me pergunte por quê. Seguimos até a esquina onde ele mora. Paramos lá cerca de 10 minutos. Espero que ele não me tenha reconhecido, mas estou incerta. Jack lembrou-se daquele domingo de manhã que Elsie e Marion saíram juntas de sua casa. Quando cheguei em casa ao meio-dia, contei a Elsie o que acontecerá. Ela ficou chateada e brava durante alguns minutos. Por quê? Marion olhou para Elsie. Eu deveria ter tomado as devidas precauções. Elsie sempre tem cuidado de olhar para todos os lados antes de subir os degraus, mesmo que nunca o tenha visto andando pelas ruas. Pelo amor de Deus, Jack. Será que esse homem não tem mais nada a fazer na vida dele, além de ficar seguindo as pessoas? Talvez ele só seguisse, pensou Jack. Percebeu que estava andando deprimido. A casa da rua Green poderia ter sido descoberta e Elsie finalmente encontrada. Maria continuou a história. Elsie saiu sozinha esta tarde e foi até o Cloisters para não pensar mais nisso e me sinto uma tola. Ah, Jack deu de ombros. O Cloisters. Só então Jack percebeu que Elsie tinham estado falando sobre a tapeçaria alguns minutos atrás. O unicórnio sorveu um gole de drink e olhou em volta. A multidão era composta principalmente de jovens brancos e negros. Alguns eram homossexuais, outros punks, afetados e com estranhas cabeleiras. Elsie ria, e ele, por alguma razão, ainda se sentia deprimido. Começou a ouvir o som da música eletrônica. A batida era forte, no estilo de Elsie. Procurou um pequeno bloco no bolso da jaqueta. Tinha também uma caneta esferográfica preta. A primeira coisa que desenhou foi um sujeito de faces muito magras, recostado na parede com um olhar de que poderia permanecer assim por mais alguns segundos. Não gostou, né? Arrancou a página e concentrou-se em Elsie. Fez o contorno do rosto, cabelos e olhos com mini modelinhas. Hesitou até quando ela ficou com os lábios parados e depois desenhou-lhes a boca usando apenas 2 linhas, acrescentando depois mais uma para indicar o colarinho branco da camisa. Virou a página, a mágica estava funcionando. Sentia-se menos deprimido. Estavam improvisando uma pista de dança. Algumas pessoas tiveram de colocar cadeiras mais para trás. Outras começaram a se contorcer no centro da pista. O rapaz chamado Ludo
extremamente tímido, ele levantou-se e estendeu a mão espalmada para Elsie, que se levantou em seguida. Uma faixa negra separava a camisa branca da calça, também branca, e bastante solta, tão solta que seus quadris pareciam maiores. E o efeito da roupa sobre seu corpo acabava sendo charmoso. Não quero ficar observando, pensou Jack, porque Elsie vai cair no chão. Mas que diabos? Ela nunca cairá. Por que estaria ele pensando nisso agora? Colocou as palmas das mãos sobre o rosto durante alguns segundos. Você está bem, Jack? Perguntou Natalie. Está quente aqui dentro, não? Sim, estou bem. Natália queria tomar outro whisky. Então Marion levantou-se e chamou Jonathan. O drinque foi rapidamente servido por uma garota. Jack aproveitou para pedir uma cerveja. Natália observava Elsie na pista de danças. O garoto parecia um dançarino de break. Quando se abaixava, ficava bem perto do chão. Mal se podia vê-lo. Elsie dançava à sua volta. Jack não queria olhar, arriscava uma olhadela. De vez em quando via traços de uma figura em branco, movimentando-se. Era como se fossem fotos instantâneas, tiradas no momento em que abria os olhos e escutou quando Marion disse a Natalie: Contou-me que costumava dançar em seu quarto, com as luzes acesas, nua, até ficar molhadinha de suor. E eu acredito nela. Jack viu quando o garoto levantou Elsie pela primeira vez a rodopiou quase na horizontal. Ele era magro e havia suor no seu rosto. Então Elsie veio caminhando em direção a eles, calma, sem olhar ninguém em particular. Os lábios entreabertos, pegou um cigarro, inclinou-se para o garoto. Que eles acenderão um isqueiro do outro lado da mesa. Sequer olhará para o rosto dele, nem mesmo para ele, se lhes é gentileza. Deu um imenso sorriso para Natália, que apanhou o bloco novamente. Começou a desenhar duas pegrotas homossexuais, com um ar nisso, muito tímidas, embora simulassem despreocupação. Encostadas numa parede, percebeu então que uma delas era aquela, Fran. Não era esse o nome? A antiga namorada de Genevieve. Não era Genevieve quem a acompanhava, mas era moreninha, de cabelos curtos, vestida com uma jaqueta de noite grande para seu tamanho. E aparentemente nada por baixo. Jack fez um cartoon de Fran, porque era espetacularmente mas sem atrativos. Sua pequena, mais larga mandíbula parecia resistir ao som de um peso pesado. Os olhos no desenho pareciam os olhos de um porco mau, e a boca era uma abertura estreita e comprida. Os olhos lembravam a Jack, os do cachorro de Linderman. Deus, mas o cachorro tinha pelo menos uma boa índole e um semblante meigo quando olhava as pessoas. Posso ver? Perguntou Marion, sorridente. Ou você não gosta que eles façam esse tipo de pedido? Jack balançou negativamente a cabeça. Agora não, Marion, prometo, deixa lá ver. Numa outra ocasião, bebeu um pouco de cerveja, o que poderia fazer para Elsie rir. Lambeu o lábio superior, cheio de cerveja. Elsie? Sim, disse ela, a cabeça pela Natália. Você ainda me ama? Perguntou ansioso. Elsie riu como seu riso constituísse todas as possíveis palavras dele. Ela, enrubescido, ou estaria a imaginação
pregando-lhes uma peça. Natália ouviu e deu-lhes um sorriso fraco, indiferente. Em casa, Jack não fez nenhum comentário sobre o fato de Linderman ter aparecido na rua Green. Elsie, Elsie não contará nada. Elsie não contará nada a Natália. A julgar pelas aparências, pelo menos naquela noite, disse-lhes que havia vendido 3 quadros de Sylvester, um deles por $3.500, e que Elsie ia viajar para a casa de uma amiga em algum lugar em Nova Jersey durante os feriados de Páscoa. Marion também fora convidada, mas não iria. Por quanto tempo? Uma semana? Boa ideia, disse Jack. A Natália estava despindo-se e queria tomar um banho. Sim, creio que a ideia foi de Marion. Elsie precisa de um descanso. A escola que frequenta vai emendar nos dias de Páscoa. Naturalmente, explicou Natália, entrando no banheiro. Perceberam que Suzanne pretendia passar a noite com eles e quando viram três livros seus empilhados sobre a mesa branca. Jack tirou a calça e a camiseta azul pálida e pôs-se a refletir sobre Natalia e Elsie, sentados na frente dele, no Gay Nights. A conversa entre as duas parecia ter sido sobre coisas sérias, pois Jack não as vira de mãos dadas em momento algum. Achou que agiam da mesma forma que se tivessem ficado sozinhos no sofá de casa. Tapeçarias e unicórnio. A imagem de Elsie dançando era mais forte. Elsie de pálpebras baixadas, ouvindo o que Natalia lhe dizia, a cabeça apoiada sobre os dedos, com as unhas pintadas de esmalte vermelho, como sempre. Essas lembranças o enchiam de prazer e, ao mesmo tempo, não lhe provocavam nenhum desejo erótico. Bom, pessoal, essa foi a leitura de hoje. Até breve.